Essa aqui é o Oestcast, o podcast da Revista Oeste, certo? Até segunda ordem. Até segunda ordem. Esse aqui é o veterano Edilson Salgueiro. Muito obrigado. Já vai ganhar a medalha de boa participação. Já comprei um lote nesta mesa. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Kawaguchi, ou é Kawaguchi? Kawaguchi, que é um jornalista de verdade. Todo mundo fala da guerra da Ucrânia. Ele foi até lá, foi ver de perto, como se fazia antigamente, né? Que agora todo mundo fica dando opinião em casa. Agora... Mas antes de comer, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado, é uma honra aqui participar com vocês. Foi nosso colaborador aqui, espero que um dia volte a ser de novo, com porque certeza. era muito legal conviver com você aqui. Inclusive escrevendo sobre a Ucrânia também. De Exatamente. Lá mandei algumas matérias aqui para o Oeste também. Chegou a mandar, né, cara? Mas eu queria começar com uma declaração muito importante, cara. Porque, a gente sabe por que essa guerra não resolve. Porque o presidente Lula já disse, basta juntar o Zelensky e o Putin numa mesa de bar, tomar uma cervejinha. Certo? Então eu queria, em nome do programa, oferecer essa mesa aqui. Tá bom? Fique à vontade. Presidente Putin, presidente Zelensky, vocês estão convidados a vir aqui resolver. E tem mais, a gente oferece a cerveja. Certo? Isso aí. Diplomacia de botequim. Isso aí. A gente vai oferecer a cerveja. E se vocês se resolverem, vocês dois, por favor, embaixada da Rússia, embaixada da Ucrânia, se vocês se resolverem e acabarem com essa guerra, vocês vão ganhar uma caneca da Oeste. Tá bom? Uma para cada um. Pensa direito aí. Não é uma só, é uma para cada um. Isso aí. Tá certo? E outra, que eu vou fazer, isso também é muito importante. Vocês, resolvendo essa guerra, vocês vão ganhar uma assinatura da Oeste. Certo? E essa assinatura vai durar enquanto essa guerra for encerrada. Tá bom? Qualquer volta ao conflito, a gente interrompe a assinatura. Tá entendido, professor? O presidente Zelensky, presidente Putin, embaixadas, tá resolvido? Não preciso repetir mais, tá certo? Essa mesa aqui será usada para resolver a guerra na Ucrânia. Isso aí. Aliás, a guerra não, é a operação militar. E se o Lula resolver a guerra, o que ele ganha? O Lula não sei se vai ser convidado nesse caso, porque ele deu uma ideia que é excelente, mas ele não sei se ele vai ser convidado, a gente vai pensar no caso. Né? O importante é os Sabe dois. servir copo? De repente. Ô Luiz, então, você foi lá, você esteve lá, e eu queria começar pelo fim, cara. Quero começar assim, perguntando. Agora parece que lá está um pouco empate. Está um pouco stalemate, está uma situação. O que existe, a Rússia prometendo que vai fazer mais um avanço, fazer mais uma ofensiva de guerra, e ao mesmo tempo os países ocidentais estão oferecendo tanques para elevar o nível de hardware da guerra, né? E aparentemente não vai ter fim tão já, não existe qualquer possibilidade de acordo ali, né? Eu queria saber de você, o que você acha disso? Qual o futuro desse conflito? Eu acho que o acordo, as partes só vão se sentar numa mesa de negociação depois que acontecer muita coisa ainda no campo de batalha. Então a gente tem espera-se, acredita-se, isso aí, estou falando da inteligência ocidental, são reportes de inteligência ocidental que dizem que provavelmente a Rússia vai lançar uma nova grande ofensiva. Ela pode acontecer na primavera agora do hemisfério norte, então coisa que a gente, talvez no próximo mês, tem gente que fala até em semanas, mas sendo realista, aí depois de, pelo menos, não antes do final de fevereiro. Pelo menos esses são os reportes de inteligência. Que completa o primeiro aniversário, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente não sabe se eles vão tentar fazer alguma coisa simbólica de atacar também na mesma época que quando fez um ano, não dá para saber, mas espera-se que tenha uma nova ofensiva russa. Por quê? Porque a Rússia, ela
convocou em setembro do ano passado mais de 300 mil novos combatentes para suas forças armadas. E eles começaram a chegar aos poucos na linha de frente e já tem informações do campo de batalha por parte da Ucrânia de que cada vez mais a Rússia está mandando combatentes. Então muita gente esperou que a Rússia mandar armas de última geração, mísseis hipersônicos, tanques com munição hiperbárica, mas não, eles estão mandando combatentes, estão mandando o conscrito com o Kalashnikov na mão para atacar a trincheira dos ucranianos. E ondas e ondas e ondas. Eles podem chamar de bucha de canhão. Exatamente. Exatamente. Mas espera-se que o Putin ele não pode sair da guerra. Politicamente, ele não pode sair da guerra com esse território que ele tem agora. Ele chegou a ter 20% do território ucraniano, agora acredita-se que ele já perdeu mais ou menos metade disso que ele conquistou inicialmente. Se ele sai da guerra agora para negociar, imagina, eu nunca vi um líder de governo autoritário voltar para casa perdendo uma guerra e ainda continuar no poder. Eu queria pedir para a produção colocar o mapa para a gente dar uma olhada, só para a gente localizar melhor. Porque a questão, o que a Rússia conquistou é essa parte do leste aqui, né? Isso quando foi no começo de fevereiro, eles avançaram por aqui, quase circundaram Kiev, pegaram toda essa parte aqui de cima e pegaram tudo isso daqui. Então eles vieram até aqui. E aqui já estava dominado desde 2014, né? Não, para baixo, aqui mais para baixo, a Crimeia, né? Na Crimeia. Tá. Aí eles subiram aqui até Kherson. E então toda essa parte aqui ainda está na mão da Rússia, essa parte aqui mais ou menos, aqui ó, isso aqui é onde está a Rússia. Eles tinham tudo isso daqui no começo da guerra, então eles perderam pelo menos metade do que eles já tinham conquistado em 24 de fevereiro. Não significa que é pouco, é uma grande quantidade do território ucraniano. Não estamos falando que a guerra que já foi vencida pelos ucranianos, porque expulsaram, não, muito pelo contrário. É possível que tenha essa grande ofensiva agora na primavera, e eu acho que nenhum deles... a Ucrânia não vai sentar para negociar enquanto não conseguir expulsar pelo menos os russos até onde eles estavam em 2014. Desde 2014 eles tinham a Crimeia e eles tinham uma parte aqui de Donetsk e uma parte de Luhansk, aqui nesse cantinho aqui. A Ucrânia dificilmente, depois de todo o discurso que o presidente Zelensky e o seu governo fizeram de que não iriam ceder território, então é possível que eles não vão sentar numa mesa de negociação antes da Rússia sair de todo o território ucraniano, que ela, pelo menos pré-2014, tem gente que fala que até o território na sua totalidade. E a Rússia já declarou no meio do ano passado que alguns territórios que eles conquistaram, eles têm 4 províncias que seriam territórios russos e nunca mais deixariam de ser territórios russos. Desses 4, um deles eles já perderam, a maior parte, e um deles está na totalidade, praticamente na mão da Rússia, e os outros 2 estão à metade, assim. Então, provavelmente o Putin, para ele conseguir chegar em casa e falar, a guerra deu certo, ele tem que ter pelo menos a maioria desses 4 territórios que ele já anexou formalmente à Rússia. Quer dizer, anexou, não foi reconhecido por ninguém, foi uma anexação totalmente irregular, totalmente fora dos padrões internacionais. E para quem tinha o sonho de voltar a ser União Soviética, né, porque ele é muito pouquinho, né, para ele... Eu acho que esse é o ponto principal, Dago. Muita gente explica por que dessa guerra. Existe a narrativa russa. A narrativa russa é a seguinte: olha, depois que acabou a União Soviética, as repúblicas que faziam parte da União Soviética se desmembraram, a Rússia perdeu a sua área de influência, o Ocidente falou que a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, não ia se expandir mais em direção ao leste, só que se expandiu. Então,
o Ocidente chegou muito perto da fronteira russa e poderia instalar mísseis ali na Ucrânia que em alguns minutos estariam em território russo. Essa é a narrativa russa do ponto de vista de uma escola que eles chamam realista. Não significa que é uma escola que está certa, mas eles se chamam de realista, que a Rússia estaria se defendendo a sua zona de interesse, assim como os Estados Unidos defendem a sua zona de interesse na América. O pessoal fala, imagina se, quando o pessoal compara muito a crise de Cuba, quando colocaram os mísseis ali em Cuba, os Estados Unidos também reclamaram. Então aquela história de que o país ele está se defendendo porque o seu grande rival está chegando próximo da sua zona de influência. Isso é o discurso russo. Eu discordo pessoalmente eu discordo desse discurso. Eu acho que a guerra está mais relacionada a uma coisa, a paixões mesmo, ou seja, o presidente Putin, ele está aí desde o início dos anos 2000 no poder. Ele ficou, não só ele, mas todo a sua entourage, toda a classe, a elite dominante russa, eles ficaram muito chateados da perda de poder da Rússia com o fim da União Soviética, aquela coisa, a glória do império. O Putin nem fala, ele nem se refere à época soviética, mas ele se refere à época da Rússia czarista, da Rússia imperial. E ele se ressente muito da perda desse território, da perda da influência, da Rússia não ser mais uma superpotência. Então eu acho muito difícil essa abordagem realista que falaram todos os chefes de Estado, eles atuam de uma forma completamente racional, visando maximizar a segurança do seu país e melhorar os interesses do seu país. E todas as decisões são lógicas e racionais. Eu não acho que seja assim, porque nenhum ser humano ninguém é robô. Então eu acho que as paixões, a parte cultural, ela influi muito. Sim. E eu acho que essa iniciativa da Rússia de atacar a Ucrânia foi muito aquela coisa de orgulho ferido, do tipo, nós fomos a Rússia czarista e nós queremos voltar a ter aquele poder. Mas o que eu acho engraçado, esse negócio mesmo da ameaça da OTAN, por exemplo, né? A Rússia, com o Putin, me parece, eu não sou um especialista, mas eu sou um leitor o que ela oferece para o mundo hoje, né? Nem vodka mais, a Rússia oferece só terror. Ontem eu vi um vídeo que passou na TV russa, como que a Rússia podia acabar com o Reino Unido com uma única bomba que ia provocar um tsunami. Poseidon. O torpedo Poseidon. Cara, o que eles querem? O que eles oferecem para o mundo a não ser terror? Nós vamos destruir o mundo em nome da pátria. Então, mesmo esse avanço da OTAN, vamos dizer, é a pedido dos países, porque eles estão apavorados. A impressão que me dá é essa, tanto os países bálticos, né, a Polônia, tá todo mundo falando, se vocês não protegerem a gente está na mão deles, né? Concordo com quase tudo, só com a parte que você falou que não é especialista, eu discordo, porque você é um grande especialista no assunto. Mas o resto eu concordo com tudo. Eu acho que sim, eu acho que a Rússia, ela tem exporta o terror, se a gente falar, por exemplo, das armas. A Rússia é um grande exportador de armas. A Rússia é um grande exportador de combustíveis fósseis, de petróleo e seus derivados, gás natural. Tanto que quando o Ocidente resolveu tentar diminuir a influência da Rússia, eles aplicaram sanções, e essas sanções foram direcionadas a você diminuir a capacidade da Rússia de exportar petróleo e seus derivados. Eles cortaram muito do consumo de gás, muito do petróleo que eles chamam transportado por navios. Então a Europa está tentando ficar menos dependente dessa questão do combustível fóssil da Rússia. Aí o que a Rússia fez? Começou a procurar outros clientes, e isso que deu uma sobrevida. Todo mundo achava, os analistas ocidentais achavam que a economia da Rússia ia acabar, ia afundar. Estão falando que agora nesse ano ela deve diminuir 3%, mas não é nada comparado ao que tinha se falado aí de mais de 10%.
10%, 15%. Não aconteceu isso porque a Rússia começou a vender para outros países que não compravam tanto, como a Índia. A Índia, você tinha aí no começo da guerra, ela importava 1% do seu petróleo vinha da Rússia, aí depois começou a ser quase 20%. A China também começou a importar muito e diversos países do Sudeste Asiático, eles estão fazendo negócio com países do Oriente Médio também. No fim, essas sanções, é claro que elas atingem a Rússia, mas também tem formas de burlar. Eu acho que muito do petróleo russo acaba sendo enviado para outros países ou que refinam ou que também produzem petróleo e acaba chegando no mercado europeu, no mercado americano. Tem um lado, quem está lucrando muito com isso são os Estados Unidos, porque começou, como a Rússia parou de mandar ou diminuiu muito o seu envio de gás para a Europa, quem está fornecendo esse gás agora é os Estados Unidos para a Europa, e é o tal do shale gas, que é muito mais complicado de você exportar, é muito mais caro, porque você tem que extrair, a extração já é mais cara do que a que tem lá na Rússia. Depois você tem que colocar naqueles navios bomba, que são navios gigantescos, que você diminui eu não sei quantas vezes, mas é mais de 200 vezes você reduz o volume daquele gás para ele caber nesses navios, e depois quando ele chega no porto europeu, ele tem que passar por uma usina já no porto para voltar a ser a pressão natural do gás e entrar no sistema. Então, Estados Unidos está lucrando com isso, mas não só pela parte de energia. O modelo europeu, o modelo econômico europeu, ele estava muito relacionado, ele era muito dependente da energia barata da Rússia. Sem a energia, estamos falando principalmente da Alemanha, sem a energia barata da Rússia, em tese, você prejudica o setor privado, as empresas começam a sair da Europa. E muitas delas começaram a ir para os Estados Unidos. Aí a Europa falou, pera lá, agora você está fornecendo a nossa energia, você está pegando nossas empresas e só a gente que está pegando o ônus e você só está lucrando. Então tem uma certa tensão também entre os aliados. Mas eu acho que é isso. Você perguntou o que a Rússia exporta. Concordo, armas e terror, concordo, mas é a questão a gente não poderia deixar de falar das fontes de energia. Tem uma situação curiosa que, quando você mostrou o mapa no início do programa, você foi pelas extremidades. Isso é curioso de mostrar. Por que pelas extremidades? Por que a região portuária? Por que a indústria energética? Então, só para o espectador ter uma noção, por que exatamente essas áreas ali está mostrando agora? O Porto de Odessa, só dar uma situada para o espectador. Vamos falar um pouco de questão econômica. Você tem essa região aqui, é chamada de Donbás. Pega Donetsk e Luhansk. Essa é a região mais rica da Ucrânia. Você tem coisas interessantes aqui. Você tem a maior parte das siderúrgicas, das indústrias pesadas, elas estão aqui. Por quê? Porque na época da União Soviética, a União Soviética investiu muito. Aqui tem muitas fontes de carvão. Então você tinha fonte de energia para alimentar a indústria siderúrgica. Teve muito investimento aqui. E também, como teve muito investimento soviético, teve muitos russos que vieram morar aqui na época da União Soviética. E aí depois o presidente Putin usou isso como desculpa para invadir. Nós vamos lá proteger os nossos russos étnicos. Isso faz parte da cartilha da Rússia quando ela quer invadir um país. No território russo, né? Primeiro foi... vamos... a gente vai entrar nisso depois, mas eles sempre elegem um inimigo para poder... quem que é o inimigo que está atacando os nossos cidadãos russos? Os nazistas. Os nazistas, por aí. Que é uma mentira já falar aqui. Mas essa é a região mais rica. E fora, se você pegar aqui na região do Donetsk, você tinha Mariupol, que ficou muito famosa na guerra, também tem muitas siderúrgicas, a siderúrgica de Azovstal, mas essa região tem as maiores jazidas não só de carvão, mas reservas de gás natural que não foram exploradas. Então acredita-se, pelo menos com as prospecções, que a Ucrânia poderia ser o segundo maior fornecedor de gás natural da Europa, perdendo só para a Noruega, sem entrar a Rússia nessa conta, né? Então, em tese, o que a gente pode assumir é que por coincidência essa invasão ocorreu logo no momento em que o governo ucraniano conseguiu fazer reformas
administrativas para possibilitar a exploração dessas jazidas de gás natural. Logo quando eles estavam prontos para começar a explorar, foram invadidos bem aqui. Coincidências da vida. Coincidência, né? Foi coincidência. Eu imagino que a Rússia tinha medo de falar, pô, qual que é a nossa fonte de renda aqui para a Europa? Pô, é o gás natural. Exatamente. Se a Ucrânia começa a explorar isso e vira o nosso concorrente, a Ucrânia já tem uma rede de tubulação de gasodutos gigantesca feita na época da União Soviética. Ela tem reservas, são construídos depósitos de gás natural subterrâneos para trazer o gás da Rússia. Imagina se eles fecham a torneira da Rússia e começam eles a exportar com toda essa rede de gasodutos que chega na Europa. Eles poderiam fazer isso, mas coincidentemente a invasão aconteceu bem quando eles estavam se preparando para fazer isso. Então é complicado. E aqui eles começaram a pegar os portos. Você tem Mariupol. Aqui é a saída para o Mediterrâneo, né? Isso, aqui você tem o Mar Negro e depois você tem o Mediterrâneo. Então, que é um medo da Rússia também ficar sem essa saída, né? Sim, aqui mais para baixo você tem a Península da Crimeia e é o único porto quente que a Rússia tem, ou seja, um porto que não congela no inverno. Porque você tem os portos no norte da Rússia, você tem os portos ali, alguma coisa mais para o Pacífico, mas você não tem portos que ela consiga chegar, por exemplo, no Mediterrâneo, no Atlântico, tão rápido. Os portos dela congelam. Então esses portos aqui no Negro, ela pode usar durante todo o ano. Então a primeira coisa que ela fez foi tomar aqui o porto de Mariupol. Tem aqui perto de Melitopol tem um porto que chama Berdiansk e tem uma série de pequenos portos aqui. Ela conseguiu chegar. Logo no começo da guerra, ela subiu aqui da Crimeia e conseguiu chegar até Kherson. E a ideia dela era fechar tudo isso daqui. Pegar Mykolaiv, você tem perto de Mykolaiv aqui você tem um grande porto e depois você tem mais Odessa e depois Chornomorsk, que são os principais portos. Então eles queriam fechar tudo aqui para asfixiar a economia ucraniana. Só que os ucranianos montaram aqui uma grande fortaleza nessa região de Mykolaiv. E aí os russos não conseguiram avançar aqui e depois começaram a ter os seus navios afundados no Mediterrâneo, no Mar Negro, perdão. E aí o plano de fechar o litoral falhou. Então, qual que era que a gente pode assumir que foi primeiro, o início da invasão russa, eles tinham uma ideia errada de que seria fácil. O jornal New York Times, ele publicou recentemente alguns diários que foram apreendidos junto com planos de batalha que foram apreendidos com as tropas que atacaram aqui na região de Kyiv, a capital ucraniana. Eu chamo de Kyiv, que é a pronúncia que a imprensa começou a adotar, que é a pronúncia ucraniana. Por quê? Porque é uma cidade que está na mão dos ucranianos, eles falaram, agora chama a gente de Kyiv, não de Kiev, porque Kiev é a pronúncia russa, mas estamos falando da mesma cidade. Então, esses diários, eles previam, o plano de batalha da Rússia era chegar em algumas horas, em menos de 2 dias, era descer aqui da Bielorrússia, entrar em Kyiv ou Kiev, e eles levaram não sei se vocês lembram, no início da guerra, você tinha um comboio de mais de 20 quilômetros de blindados, de caminhões. Alguns desses caminhões levaram uniformes de gala para os russos desfilarem ali na Avenida Krichatski, que é a principal ali de Kyiv. Eles seriam recebidos como heróis. Exatamente. Napoleão chegando em Portugal. Libertaram, né? Não aconteceu nada disso. Então houve uma falha de planejamento, que eles acharam que seria fácil, que não haveria resistência. Mas Kyiv se tornou a verdadeira fortaleza, não só pelas tropas que estavam estacionadas lá, mas também pelas tropas internacionais que chegaram à Legião Internacional, não de outro país específico, mas os combatentes individuais, e porque as próprias pessoas começaram a receber armas. Então eles abriam caixas de fuzil no meio da rua e quem ia lá pegava e levava para sua casa. Então virou, a cada esquina você tinha barricadas, você tinha um trabalho de ensinar as pessoas de como montar emboscadas para os russos dentro da cidade.
como o que você tinha que colocar de empecilho, de obstáculo na rua, e como que você tinha que se posicionar dentro da sua casa para atirar nos russos. Eles não chegaram a marchar sobre Kiev, mas eles tomaram mais ou menos 180 cidades nesse entorno aqui. Teve uma que teve um massacre aqui. Isso, a cidade de Bucha e Irpin. Foram cidades que foram completamente massacradas, encontrou-se covas coletivas, muita gente, não foram só civis, teve civis que se uniram à resistência ucraniana e esses sim foram mortos. Mas também teve pessoas que estavam lá só buscando comida e acabaram sendo mortos só pelo fato de andar na rua. E isso foi uma coisa que foi muito importante para o desenvolvimento dessa guerra, porque no começo o Ocidente falou: vamos apoiar a Ucrânia. Só que vamos mandar só armas de defesa para eles. Então o que eles mandaram? Mandaram lançadores de foguete, mandaram lançadores Javelin, que são aqueles lançadores de mísseis que um ou dois combatentes colocam no ombro e atiram. Ele é muito avançado, então em vez de atingir diretamente o tanque, ele sobe e depois atinge o tanque de cima para baixo, onde ele tem menos blindagem. Então o Ocidente falou: não, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, principalmente esses dois países, falaram: vamos mandar esse tipo de armas para eles se defenderem. A Alemanha, que tinha todo o interesse em ter fonte de energia barata da Rússia, mandou capacetes. Vai que toma um tiro, tu toma um capacete, o boné do Chaves para você. Mandou capacete. É claro que não sejamos injustos, depois eles começaram a mandar baterias de defesa antiaérea super avançadas, agora os tanques. A França mandou baguetes, alguma coisa assim. Nós mandamos o samba, o Zeca Pagodinho. Bem a França, né? A França manda... E isso que foi... Mas voltando a esse raciocínio, as atrocidades que foram encontradas, os crimes de guerra da Rússia, eles aumentaram o apetite do Ocidente de mandar armas mais pesadas, como, por exemplo, os obuses, que é o canhão. Quando você pensa na guerra, o canhão que atira para o alto, aí a bomba sobe e depois desce, é o obus, esse é o canhão. Aí fala: não, vamos mandar os chamados 777, 777, que são os canhões americanos. Eles começaram a mandar tanques de guerra do período soviético, T-72, que são a maior parte dos tanques que estão lá na guerra da Ucrânia, são esses tanques. Então começou a se mandar armamento mais pesado. Toda vez que a Rússia cometia uma atrocidade maior, achava-se uma vala coletiva, eles começavam a mandar armamentos mais avançados. Quando a Rússia começou em outubro a atacar a infraestrutura elétrica do país para as pessoas morrerem de frio no inverno, aí o Ocidente começou a mandar baterias de defesa antiaérea avançadíssimas. Então o Ocidente vai testando até onde ele pode ir. Até há poucos dias, um dos principais pedidos da Ucrânia sempre foi mandar aviões de caça. Só que o Ocidente sempre falou: não, isso daí pode causar uma reação desproporcional da Rússia, como, por exemplo, usar armamento nuclear tático, aquele que é uma bomba nuclear, só que de pequena proporção. Aí agora a Ucrânia falou: precisamos de jatos F-16 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou recentemente: F-16 não, porque vai cruzar a linha. Não vai cruzar a linha onde aí a Rússia pode também extrapolar e usar armas muito mais pesadas. O grande medo do Ocidente é não fazer esse conflito se espalhar pelo resto da Europa. E a Força Aérea da Ucrânia aqui, qual é o equipamento básico de caça? Então, eles têm MiGs e Sukhoi. Isso. Então eles são armados pela Rússia, né? E o que são esses? Só para ter uma... São caças russos. São aviões de caça. Os MiGs, eles são aviões da época da Guerra do Vietnã, pra você ter uma ideia. Tá. Eles não têm aquele ultrapassados, mas peronomútil, assim. Eles são todos reformados. Tá. E eles começaram os Sukhoi são um pouco mais avançados, Sukhoi 35, que são aviões bem mais avançados, aí que foram de modelo soviético também. Mas o que aconteceu? Eles começaram a fazer, eles tinham mais ou menos 100, 110 aviões de caça quando começou. Acredita-se que agora
eles já tenham perdido pelo menos metade desses aviões. Mas logo que a Rússia começou a bombardear, esses aviões começaram a decolar das suas bases. Muitos pilotos relataram até de estar decolando com a pista sendo bombardeada. Para quem já viu Top Gun 2, é aquilo ali. E os caras levantando voo e indo para pontos de reunião depois para aeródromos menores, e eles começaram a voar abaixo do radar. Você via aviões de caça ucranianos voando tão baixo que eles chegavam a bater em placas de trânsito, para você ter uma ideia. Nossa Senhora. Para não poder, imagina um avião voando a velocidades supersônicas logo em cima da rodovia. Por quê? Para não ser pego pelos sistemas antiaéreos da Rússia. E eles continuam voando. É um tipo de guerra que tem que ser estudada, porque eles estão com aviões de tecnologia inferior, mas eles continuam, esses aviões eles são escondidos, ninguém sabe aonde que eles ficam escondidos, mas eles levantam voo, fazem ataques e depois voltam e somem dentro do território ucraniano. Somem do radar. E eles conseguem sumir por causa desses voos a baixíssimas altitudes. A gente viu até essas fotos de... Você não chegou a ver esses aviões de baixo? Eu vi os helicópteros voando. Você tem helicópteros de ataque que eles chamam de gunship, plataforma de tiro. São helicópteros altamente armados que são feitos para atacar blindados. E eles voam assim a poucos metros acima da copa das árvores. É muito baixo. Você tem aviões de transporte de tropas voando assim a 5, 10 metros acima da linha dos prédios, assim, para não ser captado pelo radar. Olha, Assim. a Rússia cometeu... Isso foi coisas que eu fui lendo em vários lugares, mas a Rússia cometeu tantos erros. Pelo que eu li, é porque o Putin está tão isolado, ele está num bunker mental e... Ele ensinou aos subalternos, ele falou, não desagradem o chefe, é o papai, né, que eles chamam de papai, não desagradem o papai, que hoje ele só recebe notícias falsas, né, só ele, então ele cometeu erros demais, né. Eu acho que foi por aí, principalmente no início da guerra, isso aconteceu. Eu acho que a avaliação inicial dele se baseou em reportes das agências de inteligência russas, mas quem faz esse tipo de análise são analistas ocidentais. Eu estou trazendo aqui para vocês, a gente tem que ver com alguma ressalva, porque, enfim, eles são inimigos. Mas o que eles dizem é o seguinte: você teve toda a avaliação de inteligência que a Rússia fez para lançar a invasão foi baseada em reportes da inteligência russa altamente corrupta. Então eles escreveram, não, tá tudo dominado. A gente, quando a gente entrar lá dentro, quando a gente entrar lá, todo mundo vai apoiar. Por quê? Porque a agência de inteligência nunca achou que eles que o Putin de fato ia invadir. Então toda aquela grana, ou uma boa parte daquela grana que ia para subornar as lideranças ucranianas, os chamados homens verdes, boinas verdes. Boinas verdes são as forças especiais, são militares que se infiltram no país inimigo e começam a cooptar as pessoas para, quando acontecer a invasão, eles ajudarem na invasão. Só que boa parte desse dinheiro para cooptar os ucranianos foi para o bolso dos corruptos russos. Aí o Putin deve ter falado, tá, e aí, tá todo mundo cooptado? Os caras, não, tá todo mundo cooptado. Meu bolso. E teve também essa questão de chamar o Wagner Group, né? O Wagner Group, né? Que é um grupo de mercenários, praticamente, né? Exatamente. Que está a serviço. E você não pode confiar nesses caras direito, né? Eles são muito corruptos, que eu saiba, assim. Eles entravam em prisões russas e falavam, isso totalmente à margem da lei, quem vier combater com a gente com o Wagner, vocês vão perder, a sua pena vai ser comutada, vocês não vão precisar mais cumprir a pena, vocês vão ter a sua liberdade e vocês vão poder ainda defender a mãe Rússia e tal. Agora quem desistir no meio vai ser fuzilado. Fica à vontade aí. Fica tranquilo. Vocês podem escolher. Muita gente foi. E as primeiras levas agora dessas pessoas que cumpriram um tempo de serviço estão voltando para a Rússia com a sua pena comutada.
Tem também ocorreu a parte oficial, em que pessoas que estavam em liberdade condicional também poderiam ir ter os seus crimes perdoados. O engraçado foi que, engraçado não, trágico, né? A Rússia é trágica. Né? Falava, quem fosse, não podia ir pedófilo, mas estuprador podia. Assim. Entendi. Tá tranquilo, então. É meio parecido com o Brasil, né? Meu Deus. Mas solta todo mundo e tudo bem. O Wagner Group, ele não é só um grupo mercenário, né? Ele não tem algum tipo de ligação política, uma preferência ideológica ali do grupo? Sim, ele tem o líder do Wagner Group, ele se chama Prigozhin. Ele é um cara que totalmente ligado ao Putin. Uma das informações é que a empresa dele fornecia o catering, fornecia aí a comida pro staff da Rússia. Esse cara foi se aproximando do Putin e aí ele criou esse grupo de mercenários. O grupo de mercenários se desenvolveu bastante operando na África. Tem muitas operações de mineração de mineradoras russas na África e esses mercenários eles iam para a África para defender as mineradoras russas. Mas a coisa começou a crescer de tamanho e, principalmente agora, eles conseguiram recentemente avançar ali na região do Donbás. Eles tomaram a cidade de Soledar e eles que estão avançando na principal frente de batalha atual da Rússia, que é a cidade de Bakhmut, que fica no Donetsk. Então, o Donetsk é uma das 4 províncias que foram declaradas, anexadas pela Rússia. A Rússia sempre, desde 2014, domina metade de Donetsk, a metade sul, e eles querem tomar o norte. E é o Wagner Group que está lutando lá. E o curioso é que o Wagner Group ele enfrenta diretamente a Legião Internacional. E eles trocam ofensas pelas redes sociais. Eu vou te procurar no campo de batalha e tal. É uma coisa meio de louco. Série, assim, né? Te pego na saída. Sério, né? Só que com umas consequências um pouco mais graves. Né? Pô, aqui a gente vai dar só um pequeno intervalo que o Edilson agora vai falar por que a gente deve assinar o Oeste. Ele já, por que, Dagomir? Não lembro. Oeste? Não, é importante assinar o Oeste porque, como vocês sabem, a Oeste não aceita verba publicitária estatal. Então, toda essa infraestrutura e estrutura que vocês estão vendo aqui é financiado com recursos que você passa para a gente por meio da assinatura. Então, é dinheiro privado. E quando você assina o Oeste, você tem acesso a todos os artigos exclusivos da revista, dentre os quais Dagomir Marchesi e do Kawaguchi também, quando ele era um dos colaboradores da Oeste, tem uma série ali de artigos dele sobre energia, enfim, sobre guerra. Isso está tudo catalogado. Então, se você assina, você tem artigo do Dagomir, do próprio Kawaguchi, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino e um elenco enorme. O meu também. Se puder pular, é melhor. Então, se você puder assinar, colabore com o nosso trabalho, mas não só isso. Além da assinatura, não tem uma série de benefícios ali, 0800 que ele já tem? Só de programas. Este aqui, Oestcast, com Dagomir Marchesi e comigo, às vezes. Oeste Sem Filtro, que já é sucesso absoluto já no Rumble. As Liberais, com Branca Nunes e Paula Leal. E o Sudoeste. Do Silvio Naval, que já também foi o primeiro, né? Salvo engano, o Estúdio Oeste é o primeiro programa. Exatamente. Com Flávio Morgenstern, Cristina Grêmio, tem Fabiana Barroso, Silvio Naval. O Silvio é o embaixador do YouTube aqui na Oeste, né? Foi quem desbravou o território e hoje a gente já é um sucesso absoluto. E o Oeste Sem Filtro, apresentado por Paulo Leal, com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e Silvio Naval também. Exatamente. Então você tem todo esse pacote 0800 e se assinar a revista tem os artigos semanais, uma edição semanal. Infelizmente não estamos no YouTube agora, certo? Lamentavelmente não estamos porque estamos numa plataforma muito bacana chamada Rumble. Então, revistaoeste.com/Rumble, você vai acompanhar todos os programas, inclusive o Oestcast. Rumble, R-U-M-B-L-E. Tá certo? Certo? Acho que é isso aí, né, meu? R-U-M-B-L-E. Isso aí. Luiz, outra coisa que eu vi também, uma matéria que eu li, que eu não me lembro de onde foi, mas eu acho que foi New York Times, não sei, mas que mostrava que gente absolutamente comum num shopping, assim, sendo cercado em Moscou,
você vai para a guerra, você vai também pegando qualquer pessoa que tivesse 2 pés e 2 mãos e falando, você vai para a guerra agora. Não, mas eu não posso avisar em casa. Não, vamos lá. Deficientes também. Avisar minha mulher, né? Rapidinho. Não dava para telefonar, não dava para fazer nada. Você vai para a Ucrânia. Tanto que o pessoal começou a atacar fogo nos centros de recrutamento da Rússia. Os próprios russos? Os próprios russos fizeram isso, começaram a fuzilar comandante. Existia mais de 200 mil russos fugiram da Rússia durante o recrutamento. É claro que se você fizer uma pesquisa de opinião, todo mundo vai falar que está certo. Se eles falarem que está errado, eles vão ter problemas. Mas se você vê quantos saíram da Rússia, você tem uma noção que talvez eles estejam um pouco chateados com isso. Não, eu li, inclusive, que existem organizações dentro da Ucrânia para você se render. Os russos se rendem na hora. Tem um código ali que você já ganha a cidadania. Não sei se chega a esse ponto. Não, mas sejamos justos. Na Ucrânia também ocorre esse recrutamento na rua. Assim, também, às vezes, também. Tem vídeos que eu não presenciei isso, mas eu fui nas filas de recrutamento no começo da guerra, quando o pessoal ia lá como voluntário. Eu quero combater e tal. Até pessoal mais velho querendo combater. Mas já surgiram aí nas mídias algumas imagens comprovadas de que a Ucrânia vai em alguns vilarejos que ela está precisando, porque não é assim, vamos recrutar todo mundo em Kiev e vamos mandar para outros lugares. Eles querem formar um batalhão, por exemplo, no sul do país. Eles vão recrutar a turma aqui no sul, até porque a pessoa tem mais conhecimento daquele território e tal, e eles saem nas vilas também recrutando. Então a gente tem que ser justos nesse sentido. Eles também estão fazendo esse tipo de recrutamento. A Ucrânia começou essa guerra com 200 mil combatentes. Acredita-se, segundo a inteligência americana, o Pentágono diz que tanto a Rússia quanto a Ucrânia já perderam cerca de 100 mil pessoas de cada lado. Nossa. E aí tem entre mortos e feridos, pessoas que não podem mais voltar a combater, capturados e tal. Então a gente está falando de pelo menos... de cada lado. De cada lado. A gente está falando em 200 mil baixas. A Ucrânia começou com 200 mil e acredita-se que agora esteja com mais ou menos 700 mil pessoas no seu exército. Então é muita gente. Nossa, muita gente. Cresceu, né? Porque os homens não podem sair do país. Verdade. O número aproximado de soldados russos não era 800 mil antes da guerra? Aí a gente está falando dos soldados na Rússia inteira. Isso. Eles tinham cerca de 900 mil. E isso podia crescer. Na verdade, são soldados que já estão recrutados, já são militares. E aí eles foram aprovando cada vez mais 330 mil e tal. Então esse número vai crescendo. Acredita-se que cresça mais por conta da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Então esse recrutamento... A Rússia endureceu muito as suas leis internas para poder convencer essas pessoas a entrarem no exército. Né? Então, o aparato de segurança ele tá muito mais forte. Mas, quando a gente fala Rússia e Ucrânia, a gente também tem que falar uma coisa. Foi muito vendido que... e eu acredito nessa versão, eu não acho que é uma coisa só da boca para fora, que o Ocidente ele foi socorrer a Ucrânia porque ele não está... os Estados Unidos não vai ser invadido pela Rússia, isso não vai acontecer, nem vai ser bombardeado pela Rússia. Só que o que está em jogo ali? É o liberalismo. Os Estados Unidos está indo lá para defender o liberalismo, a democracia. O pessoal fala, não, peraí, não é isso daí é o globalismo. É famoso. O Zagomir adora o globalismo. O termo, ele é apaixonado. É aquela coisa de dividir a sociedade, né? Ou você é globalista ou você é nacionalista. Eu acho que essa é uma discussão bastante interessante pelo seguinte, você não tem... de fato, os Estados Unidos está lá defendendo um modo de vida, mas a Ucrânia também, para lutar contra a Rússia, ela está se tornando cada vez mais autoritária também. Tem uma lei marcial, os partidos políticos de oposição ao governo foram banidos. Então você tem uma forma de fazer política na Ucrânia que está cada vez mais parecida com a Rússia. Exatamente. Passou-se recentemente uma lei de controle da imprensa, de censura. Coincidência, né? Não sabemos o que é isso, né? Não sabemos. Nunca experimentamos. E tem essa questão. E falando de diplomacia, eu acho muito interessante. Até gostaria de te ouvir sobre... uma coisa que eu sempre penso
essa questão da defesa do liberalismo, enquanto a Rússia fala, não, nós somos nacionalistas. E tem muito brasileiro que fala, não, o Putin também é nacionalista, que nem o Bolsonaro. Exatamente. O que você acha que é a mesma coisa, não é? Não, eu também, eu sempre converso com o Edilson e tal, porque eu acho que é uma coisa tão maluca que você acaba dando aquela volta de 180 graus, né? Porque você fala assim, não, porque... Eu já vi muita gente falando, não, o Putin é o herói do antiglobalismo, né? Que é os Estados Unidos e os milionários, os Soros e tal. Tudo bem, né? Eu não vou defender os Soros, nem o Bill Gates, não sei o quê. Mas aí você dá uma volta e considerar que o Putin é legal porque combate, né? Eu acho isso muito... Daqui a pouco você vai falar assim, não... Contra o globalismo, eu apoio a Coreia do Norte, sabe? Porque é uma virada muito grande, né? Eu acho que tem uma hora que a gente até conversou quando eu escrevi um artigo, a gente foi muito legal, a gente teve uma conversa aqui falando de que lado você tá. Porque, um lado é a democracia, o outro lado é essa tirania toda, né? E aí, não sei, parece óbvio. Nunca você vai ter um lado bonzinho, outro lado... mal totalmente, você vai ter uma escolha, são sempre escolhas, né, cara? E a gente tem um país que resolveu anexar território de outro país usando a força. Estupro, foi um estupro. A última vez que isso aconteceu foi durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Eu fico pensando isso, é só desculpe dizer, mas é assim, o Hitler tá ameaçando a Polônia, mas também os ingleses estão lá presentes com aquele imperialismo, colonialismo. É uma coisa, né, cara? Você vai falar, você vai justificar o Hitler por causa da influência. Eu acho isso, sei lá. E a gente cai no niilismo também, né? O pessoal fala, não, mas quem invade é os Estados Unidos. Aí o pessoal fala daquela trágica invasão do Iraque, atrás de armas nucleares. Sim, os Estados Unidos errou, ninguém está defendendo os Estados Unidos. Né? Foi uma grande besteira que os Estados Unidos fez. Mas aí você sempre lembrar do passado, eu acho que é niilista, o que a gente ganha? Falando, mas o outro também fez isso, então eu posso fazer agora. Exatamente, cara, niilista, é isso mesmo. Eles acreditam, né, que a imprensa ocidental, sobretudo, é uma porta-voz dos interesses dos Estados Unidos, né? E não necessariamente. Não é o ponto, né? O fato concreto é que o Putin invadiu a Ucrânia. O resto é justificativa, o resto é perfumaria. Ô, Luiz, tem uma situação interessante não, quase imitei ele agora, trágica, né? Foi trágica. Infelizmente, o seu carro foi alvo de tiros, de morteiros. Isso. Aliás, eu queria pedir, segura aí, claro. Eu queria pedir de volta o mapa para que você localize. Isso. Mas fala aí, meu. Não, vai casar mesmo, com a situação. Eu quero saber por onde você andou, onde aconteceu essa história. Foi aqui, nessa região aqui. Você foi aí, cara? Aqui em Zaporizhia. Eu desci de Zaporizhia e estava descendo em direção a essa cidade de Melitopol. A linha de contato passa exatamente aqui. Aqui é a linha de contato entre os dois exércitos. Então eu estava descendo aqui, eu estava com o pessoal da Rádio Nacional Espanhola e com um jornalista ucraniano também, e o Kostya. E aí a gente estava descendo e a gente falou, vamos até uma vila que é uma vila que ela está mais ou menos na terra de ninguém, ela não é nem russa nem ucraniana. Ela está exatamente na área que é bombardeada, então tinha muita gente que usava exatamente essa estradinha aqui para tentar fugir de Melitopol, civis, eu estou falando, né? Eles tentavam pegar essa estradinha para vir para Zaporizhia e ficar em segurança, ficar no lado ucraniano. A gente falou, vamos tentar chegar para entrevistar as pessoas que estão entre o fogo cruzado. Aí pegamos um carro, que era um carro blindado, e nos fomos passando de posto de controle em posto de controle. Aí até teve quando a gente passou do último posto praticamente um dos últimos, né, um dos soldados falou, olha, daqui para frente a gente não tem como garantir a segurança de vocês, a gente não tem como proteger vocês. É por conta e risco. Vocês querem ir mesmo, a gente não aconselha, hein? Aí o jornalista espanhol que estava comigo, ele era mais experiente em cobertura de guerra, ele falou, não, tá tranquilo, a gente não vai chegar na linha de contato. O pessoal da inteligência russa, né? Tranquilo. Não, mas ele ótimo. Aí ele falou, não, vamos chegar ali na zona 0, mas a gente não vai
chegar onde estão os russos. Aí, não, tudo bem. Aí começamos descendo, né? Começamos a ir um vale completamente vazio. E aí você começa a ver alguns indícios, assim, você vai andando na rua e tem tipo um buraco na rua com um míssil cravado, assim, tipo, poxa, meu Deus. Aí o carro vai desviando disso, aí você vai vendo cada vez mais trincheiras ucranianas, elas ficando cada vez mais fortes, algumas trincheiras até com tanques enterrados, assim, junto com as trincheiras, armamento muito pesado. A gente passou por essa última trincheira pesadíssima, né? Com obuses, com tanques de guerra. Perdão, obuses não, com tanque de guerra e com metralhadoras pesadas. E passamos com o carro, aí começamos a ver cada vez mais marca de bombas que caíram no asfalto, né? Mas na hora você não liga, você fala... quando que isso aqui caiu? Você Claro. não pensa que pode ter caído há pouco tempo. Você fala, isso aqui está aqui há muito tempo, né? Nossa, aí continuamos, estávamos passando entrando nessa cidadezinha que acreditávamos que estava no meio, mas quando a gente chegou, os russos estavam entrando pelo outro lado também. Aí já começou, tinha um outro carro na frente. Quando eu olhei, já começou a cair granadas de artilharia, né? Eu acredito que tenham sido morteiros pesados. Mas caiu um tiro de morteiro muito próximo da gente. A lataria do carro ficou... teve buracos na lataria, todas as janelas se quebraram na hora. Aí o Kostya, que era o Konstantin, o jornalista ucraniano, ele teve presença de espírito, ele dirigiu em direção às explosões. Porque depois ele me explicou, ele falou, não, eles vão calibrar as próximas explosões para frente, porque eles não acertaram a gente, então eles vão calibrar para frente, então a gente tem que dirigir em direção da onde eles estão indo, porque o artilheiro vai mirar lá para frente, e isso aconteceu. Aí a gente conseguiu ir para frente, embicou numa vielinha, desceu do carro e ficou deitado no chão perto de uma parede. Aí foi mais ou menos 1 hora de bombardeio. Você via as explosões assim, tentando gravado, achar... Né? Isso, foi gravado, né? Você caído no chão. É né? terrível. É uma sensação que eu não aconselho a ninguém. É bem desagradável. Pode ir pra guerra, mas... Nossa, cara. Aí... Você não chegou a ficar ferido? Assim? Não, graças a Deus, nenhum de nós. O carro ficou bastante detonado, mas a sorte é que o carro ainda andava. Aí a gente estava deitado no chão. Aí eu estava falando com o Kostya e com outro jornalista, aí a gente falou, eu nunca tinha passado por essa situação, o ucraniano já tinha passado, porque ele já tinha sido do exército ucraniano. Eu falei, se a gente voltar a pé? Ele falou, não, porque se a gente voltar a pé, a gente vai passar por dentro do campo minado, pode não ser uma boa ideia, né? Aí... Melhor não. Eu falo, vamos fazer o seguinte, quando parar o bombardeio, se o nosso carro não for atingido até o final do bombardeio, a gente vai entrar no carro e vai sair dirigindo como se não houvesse amanhã, sem olhar para trás. Mas por outro caminho. Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Era o único caminho de volta, porque o resto era campo minado. Aí ficou assim uns 10 minutos sem cair nenhuma granada de artilharia, a gente foi bem devagarzinho, entrou no carro sem fazer barulho, o carro ligou e a gente voltou assim exatamente como se não houvesse amanhã. E aí não foram alvo novamente? Não, aí eles não bombardearam. Uma identificação press Tinha, exatamente. Não adianta. Inclusive em russo, escrito imprensa em russo, mas a imprensa é alvo lá, né? A imprensa é alvo. Isso inclusive foi registrado aí como um ataque à imprensa pelos Jornalistas Sem Fronteiras, né? A gente tá lá, o nome dos 3 lá. Mas é porque é imprensa ou porque de repente o cara não consegue identificar? Você só coloca um adesivo no carro que é imprensa, ele não vai saber se você é um militar ucraniano. Eu acho que eles não estão preocupados em identificar. Eles veem um carro chegando, eles também estavam avançando do outro lado. E aí miraram na gente. Assim, foi uma coisa de 5 metros, assim, o primeiro morteiro. Aí depois você via que o morteiro estava tentando achar a gente. Tinha também uma guarnição ucraniana próxima. Sim. Eles deviam estar procurando a guarnição ucraniana. E você via que o morteiro caía bem próximo da guarnição. E como a gente estava próximo deles, o negócio as explosões iam cada vez se aproximando. E assim, voa terra, estilhaços e terra preta, e aquele cheiro de material explosivo, né? E o que você pensou na hora, cara? Pergunta clássica. Quando você estava deitado no chão ali. A iminência da morte. Não, você fica pensando, o que eu vou fazer para sair daqui?
Aí, e se acaba num... qual que seria a primeira... o jornalista pensar, vou tentar filmar. Mas é difícil, porque é antinatural isso. A primeira coisa que você quer fazer é se proteger. Você não pensa, vou filmar e tal. Então é bastante limitado o que eu consegui pegar de imagens da hora, porque você fica muito preocupado, né? Claro. Eu acho que tem até jornalistas que depois se viciam nesse tipo de adrenalina. Eu espero não me viciar. É verdade. Vício esquisito, né, da Globo? Não, mas é verdade. Mesmo entre militares também, que você não consegue mais viver em paz, né? Assim, paz. O cara gosta do literalmente. caos. Começa a adrenalina vai. Aí você vai normalizando uma vez essas situações. Eu estava recentemente agora na cidade de Kramatorsk, no Donbass. Kramatorsk é a principal concentração de tropas ucranianas para defender o Donbass. E aí eu estava com esse mesmo jornalista ucraniano que estava trabalhando comigo lá, e a gente estava num hotelzinho. Era, na verdade, uma casa de 2 andares. E aí eu tava indo dormir, aí dá uma explosão que chacoalha a casa inteira. Assim, não sei se foi uma granada de artilharia, mas provavelmente foi um foguete que caiu pela intensidade. E aí você acordei, saí correndo, de pijama ainda. Aí saí correndo pelo hotel para ver o que as pessoas estavam fazendo, porque não tinha abrigo antiaéreo, era uma casa pequenininha, né? Eu falei, as pessoas vão procurar um porão, alguma coisa. Aí eu olhei e estava todo mundo dormindo. Tudo normal. Aí eu falei, caramba, né? Aí voltei pro meu quarto e fui dormir. Falei, não tem muito o que fazer, né? Aí no dia seguinte fui falar com os ucranianos, né? Eu falei, mas vocês viram a explosão de ontem? Aí eles falaram, não se preocupa. Você só se preocupa se o cachorro latir e se o alarme dos carros ele começar a apitar, porque aí significa que a explosão foi a menos de 500 metros da gente. Meu Deus do céu. Eu falei, ok, mas aconteceu tudo isso. Aí, pô, aconteceu, nem ouvimos. Os caras dormindo sono profundo. Mas assim, é uma curiosidade. A minha experiência de correspondente de guerra foi jogar War. Foi o máximo que eu consegui. O grande vencedor. Eu peguei muito do Dinka, me lembro de do Dinka. Mas eu queria saber, uma curiosidade que todo mundo acho que deve ter, qual é a rotina de um correspondente de guerra? O que você fez? Você chegou lá na Ucrânia, você primeiro foi para Polônia, né? Eu passei por diversas cidades ucranianas. Aí eu comecei ali pelo leste pelo oeste da Ucrânia, ali em Lviv. Que aqui é o ponto de entrada, né? Exatamente. Foi até a entrada foi uma coisa bastante curiosa, porque tinha trens, foi logo no começo da guerra. A gente lembra que mais de 7 milhões de pessoas saíram da Ucrânia como refugiadas. Então eu fiz amizade com um combatente da Legião Internacional que estava entrando. A gente foi para uma estação de trem polonesa e aí falou, mas como que faz, como que entra? Aí chegou um voluntário polonês, ele falou o seguinte, tem um trem que ele vem todo dia e vem lotado de mulheres e crianças, porque os homens não podem sair, e eles vão sair pela plataforma 3 ali. Vocês vão pela plataforma, quando todo mundo sair, vocês entram no trem e não fala nada, só entra lá dentro e vai. Aí ninguém vai perguntar nada para vocês. Aí a gente, tá bom, né? E a gente estava dormindo dentro da estação, a estação lotada, congelado do lado de fora, né? Neve. E a gente, centenas de pessoas de refugiados, dormimos na estação. No dia seguinte de manhã chegou o trem. E aí a gente entrou no trem, era só a gente, outros combatentes e mantimentos sendo levados para dentro da Ucrânia. Ninguém querendo entrar, né? Aí começa a crescer aquela tensão, né? A gente desceu em Lviv e falou, por enquanto tudo bem. Botamos o pé para fora da estação, começou a sirene de ataque aéreo, né? A gente fala, nossa senhora. Mas depois você vai normalizando, depois você nem liga mais para sirene de ataque aéreo. Aí você já tinha um capacete? Não tinha nada. Tinha nada. Tinha uma malinha tinha só a minha câmera só. Câmera e aí eu fui adquirindo capacete, colete lá dentro da Ucrânia. E aí comecei ali em Lviv, depois comecei
a experimentar, né? Aqui estava tudo dominado, então não dava para chegar aqui. O meu amigo que era combatente, ele já foi de trem aqui direto para Kyiv. Eu fiquei bastante tempo operando em Lviv, depois desci aqui para Odessa, então no caminho passei aqui por Vinícius, né? Veneza, Ternopol, Vinícius. São quantos quilômetros, Luiz? De Lviv até Odessa? Eu acho que deve ter uns 1.000 e... Nossa Senhora. 1.000 e poucos quilômetros. Eu não tenho essa informação de cabeça, viagem mas demora, enorme. o dia inteiro de carro, assim. De carro, isso que eu ia falar, estava de carro aí já. Aí depois de Odessa, subi aqui para... foi logo... Odessa foi atacada e no dia seguinte as tropas russas saíram daqui. Aí um dia depois que as tropas russas saíram de Kyiv, eu consegui subir aqui para Bucha. Você chegou a entrar, é mesmo. Né? Eu entrei logo depois da retirada de Bucha. Depois vim fazendo aqui Jitomir, Rivne, Lutsk, fiquei sempre nesse ponto. Aí depois que a guerra começou a evoluir, as tropas russas começaram a vir para cá, aí eu desci para Zaporizhia. Que aqui fica aquela usina nuclear que foi bombardeada e tudo. Ela é a maior da Europa? É a maior da Europa, E aí fiquei bastante tempo operando aqui. Aí depois voltei para que eu fiz 2 viagens, né, para a Ucrânia. Na viagem seguinte eu fiz Kyiv, que foi quando a Rússia começou a bombardear a infraestrutura elétrica. Depois desci, fiquei baseado muito tempo em Odessa. Aí vim para Mykolaiv, que era a frente de batalha. E aí quando Kherson foi libertada em novembro, eu vim para Kherson logo no dia seguinte, 3 dias depois da libertação, quando o presidente Zelensky foi lá e deu uma entrevista para a imprensa sobre o bombardeio. Assim, foi bem marcante isso, né? Ele em praça pública, isso é todo mundo fala, o Zelensky é um fantoche do Ocidente, mas ele vai em campo aberto, a cidade estava sob bombardeio e ele foi lá, ele é o alvo prioritário. E mostrou a cara, ficou lá 10, 15 minutos dando entrevista e depois sumiu de novo. Não saiu do país, né? Cara? Não saiu do país. Isso deu um status político para ele muito grande. Ele pode não ser o estadista que chegaram a comparar ele a Winston Churchill, mas... Aí é uma ofensa, pessoal, calma. Calma. Mas também não dá para tirar o mérito dele também, né? Que ele ficou lá. Aí depois aqui quando Kherson foi liberado, eu vim para a região aqui de Poltava, Kharkiv. Kharkiv tinha sido liberada e vim aqui para o norte de Donetsk, aqui na cidade de Kramatorsk, e fiz toda essa região aqui que ainda está na mão da e tem gente Ucrânia. que acha, Luiz ficou no hotel lá, ficou lá escrevendo. Mentirinha, né? Mentirinha, né, meu? E daí eu fiz questão que você falasse o que você fez, porque você pegou. Mas tem uma coisa que é parecida com a tropa. A tropa militar, ela fica dias marchando para ter um dia de combate, assim. É mais ou menos essa a lógica do jornalista. Você fica dentro das cidades, onde você está relativamente mais protegido. Minha mãe falava que não, falava, mas pode cair um míssil. Pode. Mas, pode, mas também não pode. Não, pode cair um míssil, como caíram vários, assim. Mas você não está tão exposto quanto na linha de frente. Aí você faz algumas incursões à linha de frente, que nem eu fiz em Mykolaiv, que nem eu fiz em Zaporizhia, que nem eu fiz em Bakhmut. Então você vai, passa o dia na linha de frente, depois você volta para uma posição um pouco mais protegida. Porque os jornalistas não são combatentes, a gente não tem arma para se defender, a gente é um alvo ali, né? A Rússia não respeita jornalistas. Então, quanto menos tempo você está na linha de frente, mais seguro você está. E todos os jornalistas fazem isso. Quer dizer, tem um ou outro que ficam morando ali na linha de frente, que é um trabalho mais perigoso, mas isso também requer muito dinheiro, também que não é a realidade da imprensa brasileira também. Né? Então, e você em Bucha, né? Que chama, você chegou a ver alguns sinais do massacre? Tudo completamente destruído. Você vê casas incendiadas, corpos coletivas. As covas eu não cheguei, eu peguei as imagens depois, mas não cheguei a ir às covas coletivas. Quando eu cheguei nessa região, os corpos já tinham sido devidamente retirados, mas quando eu entrei em Bucha ainda havia corpos pelo chão ainda. Ainda havia, não muitos, porque eles vão retirando, mas você vê. E tem
E fora a destruição, volta e meia você chegava, via depois, às vezes estava andando pela estrada e vinha uma fogueira gigantesca, chegava perto, era uma refinaria que tinha sido destruída pela Rússia, pelos mísseis. O som do míssil é muito inquietante, você escuta como se fosse um avião a jato passando e depois você escuta uma explosão abafada e o chão treme, é uma coisa, as janelas tremem, assim, quando começa é muito impressionante, assim, a sua adrenalina sobe na hora, assim, quando a cidade que você está sendo bombardeada por mísseis. E você chegou a ver ataque a Kiev, no caso. Você chegou a ver ataques à população civil e tudo? A gente, quando começa o ataque aéreo, você corre para os abrigos, você corre para debaixo da terra. Aí quando você sai, quando eles dão um ataque eles dão uma sirene para falar que começou o ataque, aí você corre para baixo da terra. Que é geralmente metrô. É metrô ou porões mesmo. E aí depois eles dão outra sirene, também vem pelo celular, aí você pode sair. Aí quando você sai, você vê a área que foi destruída. Mas eu, pelo menos, para me preservar, durante o ataque aéreo, eu procurava não estar na rua, né? Que é um pouco mais para questão de segurança. Mas você vai acompanhando as sirenes, você escuta os barulhos das coisas. Uma vez eu estava em Odessa. Aí nesse dia não teve sirene, então eu estava no jardim, era um dia que tinha feito um pouco mais de sol, devia estar uns 15 graus, assim. Aí estava almoçando no jardim da casa que eu fiquei hospedado, e de repente veio um míssil russo e foi interceptado pela defesa antiaérea praticamente em cima da casa, assim. Nossa. E caí no chão e tal, aí você vê aquela explosão no alto, você fala, nossa. Aí depois veio a sirene, né? Se esconda. Beleza. Aí vem o míssil. Nossa. Às vezes a sirene vinha depois do míssil. Ainda bem que é útil, né? Foi o maior susto que você passou, assim. O maior foi esse de Zaporizhia, que o bombardeio lá, porque aquele lá a gente ficou 1 hora sendo bombardeado sem parar. Assim. Então foi. 1 hora aquilo durou, cara. Parece. No vídeo a gente acha que é pouquinho, é 1 hora foi esperando. Foi 1 hora ali, foi complicado. Aquele foi bem complicado. Cara. E meio você não tem como se esconder mais. Não dá tempo de cavar um buraco ali. Você tem que ficar ali deitado e rezando pro russo ser ruim de pontaria, para ele não te achar ali. A gente até tem umas imagens que você postou no Twitter. Podia mostrar aí. Os tweets acompanhados demais, né? É o antes e depois, né? Isso aqui foi em Kiev, né? Um hotel, inclusive tinha um jornalista, acho que japonês, se eu não me engano. Ele estava nesse hotel, caiu um míssil, ele ficou gravemente ferido, né? Então, é essa questão meio de sorte, né? Você está lá no seu hotel, é recomendado que você desça sempre para os níveis mais baixos. Eu não sei em que parte ele estava, mas quem estava aqui em cima dançou, né? É bem complicado. Mas né? assim, a ideia, pegando um hotel como esse funciona mais ou menos normalmente assim? Não, a cidade funciona. A cidade, inclusive, há um estímulo das autoridades para que o país continue funcionando, porque senão a sua economia afunda. Então, a ideia é assim, as lojas não podem ficar abertas durante o ataque aéreo, elas fecham. Sim. Até tem gente que reclama, fala, pô, mas fechou por causa do ataque aéreo. Aí fica na fila na frente da porta, assim, é uma coisa meio de louco, assim, né? Mas você tem uma economia de guerra, você tem uma característica muito marcante é que as mulheres assumiram muito as funções dos homens na economia. E a economia continua girando, os hotéis continuam funcionando. Você tem no começo, quando eu fui no começo da guerra, você não achava em Kiev, você não achava nada aberto, nada. Tinha umas vendinhas que funcionavam nos porões e você conseguia comprar alimento. E alguns hotéis funcionando praticamente para receber os jornalistas. Sim. Era só isso que tinha. Barricadas em Kiev inteira. Isso eu estou falando de final de março, mais ou menos. Quando eu fui já em outubro, você tinha já o comércio funcionando, fora dos ataques aéreos, você tinha restaurantes funcionando, você tinha supermercados. As pessoas tinha até algumas escolas reabrindo, então as pessoas estavam levando uma vida relativamente normal. A gente tem que
também explicar, os ataques eles aconteciam majoritariamente contra as infraestruturas elétricas, contra a usina elétrica, contra subestação. Isso aqui não era o alvo principal. Podia ter acontecia, até sem querer. Às vezes sem querer, às vezes por querer, porque ele podia ter tropa estacionada aí dentro. O cara atacava uma escola, atacava... Foram, eu acho que quase 600 instituições de ensino foram bombardeadas durante essa guerra. Mas não era o alvo prioritário. Não é que nem na Segunda Guerra Mundial que você fazia aquele bombardeio indiscriminado da cidade. Não era isso também. A gente tem que ser justo. Mas como que eles infligiam a dor no ucraniano? Era deixando ele sem energia elétrica, deixando ele tentando fazer afundar a economia dele. Mas você vê esses bombardeios mais recentes, você tinha 10 mortos por bombardeio, 15 mortos por bombardeio. Claro que são vidas, é muita gente, mas não é um bombardeio que você ataca com bombas incendiárias as maiores cidades que nem a gente viu na Segunda Guerra, não é isso? O Dresden, assim. Não é Dresden, exatamente. As cidades da linha de frente, elas são atacadas com bombas incendiárias, elas são bem destruídas mesmo. Mas tem muito pouca gente nas cidades de linha de frente. As pessoas saem porque sabem que lá o negócio vai ser indiscriminado. Mas as cidades mais longe da frente de batalha, como Kyiv, como Odessa, como Kharkiv morreu muita gente, porque ficou mais de 7 meses sitiada. Mas as maiores cidades, elas são relativamente seguras. A gente tem outra foto também aí. Essa foi de Dnipro, né? Ela teve grande repercussão porque foi um conjunto residencial que foi destruído, aí morreram bastantes pessoas, né, junto com os ataques à infraestrutura, principalmente depois que o Ocidente falou que ia mandar tanques pesados, os tanques de batalha. A Rússia começou a apertar mais o ataque à infraestrutura, a alvos civis. Eles argumentam que não, que era só contra a infraestrutura elétrica, mas eles atacaram muitas residências. A gente não pode ser ingênuo também de achar que eles atacam as residências só porque eles gostam de fazer isso. Existem alguns prédios residenciais que os militares tiram as pessoas lá de dentro e colocam militares lá dentro. Por quê? Porque ele não vai ficar no quartel, porque a Rússia já sabe onde é o quartel. Um alvo fácil. Então eles entram em prédios civis e ficam lá escondidos. Então por isso que às vezes os prédios são bombardeados. Mas a Rússia não está muito preocupada se o militar está lá dentro ou não. E não está muito preocupada se, por exemplo, você pega um prédio desses, se tivesse um apartamento ou 2 apartamentos em que tivesse algumas unidades militares, tinha outros apartamentos que tinha civis lá dentro e foi todo mundo pro vinagre, né? Complicado. Então, só uma dúvida em geral, assim, pelo que você descreveu, da primeira vez houve algum tipo de problema com o comércio. Isso chegou a enfrentar uma escassez geral no que diz respeito à alimentação, higiene pessoal? Como é que foi isso? Você tinha que receber... o país recebia muitas doações externas, muitos alimentos. Teve muita gente que deixou as suas casas só com a roupa do corpo, não teve tempo de pegar, teve tempo de pegar documento. Você via muitas pessoas correndo com... geralmente com pequenas malas, ou gente só com a roupa do corpo segurando um animal de estimação, um cachorrinho, um gato e tal, ia para centros de voluntários. Essas pessoas eram extremamente dependentes de ajuda humanitária. A população local, que ainda estava dentro das suas casas, a população de estrangeiros, conseguia chegar a alguns mercados que funcionavam algumas horas do dia, que você conseguia ir lá e comprar mantimentos. Mas existia uma economia de guerra, no sentido de os preços subiram muito no início da guerra, depois a economia começou a se estabilizar um pouco. Mas teve uma queda do valor da moeda, teve você ia numa loja para comprar alguma coisa, falava, às vezes ainda tinha lá um preço, eu quero tal coisa. Não, esse é o preço pré-guerra, deixa eu ver qual que é o preço durante a guerra. Sarney do leste europeu. Internet, cara.
tinha como funcionar aquele esquema do Elon Musk lá, que ele tentou... Então, a internet ela funcionou muito bem no início da guerra, mas ela começou a funcionar mal a partir de outubro do ano passado, de 22, porque com a infraestrutura elétrica sendo destruída, as torres de internet começaram a parar de funcionar. Então, você tinha apagões em que você não conseguia, às vezes era 3, 4 dias sem ter energia elétrica dentro da cidade. E eu tinha que andar com lanterna. Existiam alguns lugares que você conseguia sinal de internet por linha fixa, se essas casas tivessem geradores de geradores a diesel. Então o governo montou alguns pontos para os jornalistas irem, que tinha a internet disponível durante algumas horas do dia. Então fazia as minhas filmagens e tal, aí ia para esse local para transmitir. Linha fixa é colocar aquele cabo de telefone? Não, eles no centro de imprensa tinha Wi-Fi, mas não dependia das antenas de celulares. Sim. Então você conseguia ter uma conexão. Um Wi-Fi interno da casa, assim. Isso, como se fosse o Wi-Fi interno. Mas depois que começou o bombardeio à infraestrutura elétrica, ficou muito difícil você ter a conexão, que era ótima, começou a ficar muito complicada. E nas cidades da linha de frente a conexão era zero. E aí você tinha algumas fontes de internet satelital, essa eu não vi fazer grande diferença na maior parte do país a rede do Elon Musk, mas em algumas cidades onde havia zero conexão, era possível, eles instalavam uma antena em praça pública que se conectava com esses satélites do Starlink, e aí aquela antena retransmitia para aquela praça. Então ia todo mundo para a praça para acessar a internet. Você via assim, centenas de pessoas acessando para conseguir pegar notícia dos parentes em outras cidades, em outros lugares. Porque as cidades de linha de frente ficavam completamente isoladas, né? Então, já que a gente já está chegando aí perto do final, voltando à primeira pergunta, não tem muita saída próxima, então, pelo que você está falando. Eu acho que tem coisa para acontecer no campo de batalha. Acho que tem a temida ofensiva da Rússia agora na primavera. Eles vão tentar pegar a maior quantidade de território que eles conseguirem, para, se tiver que de fato negociar, eles vão ter mais com o que negociar. Esperava-se que os ucranianos continuassem pressionando os russos durante o inverno, mas isso não aconteceu. Então eles estão muito dependentes agora dos novos envios de armas. Então não existe... a Ucrânia só vai sentar na mesa de negociação se a Rússia sair completamente do seu território. Se a Rússia fizer isso, o governo Putin está ameaçado, então eles não vão fazer isso. Então não tem como negociar agora, tem que evoluir ainda no campo de batalha, para aí ter uma negociação séria, consistente. Mas não dá para durar para sempre. A economia russa ela é resiliente, mas ela é resiliente até certo ponto. Por exemplo, ela se baseia muito na exportação de petróleo. Vai chegar uma hora que a prospecção de novos poços de petróleo ou até equipamentos para extração de petróleo, ela depende do Ocidente e ela tem sanções. Ela não tem tecnologia crucial para fazer exploração de petróleo. Ela consegue manter o que está funcionando, mas ela não vai conseguir peças de reposição ou vai ter que contrabandear peças de reposição. Então é bastante complicado para eles. Por outro lado, tem outro horizonte temporal. Você tem os russos acreditam que, de repente, no ano que vem, mudando o perfil do governo americano, um governo mais ao estilo Trump, mais isolacionista, talvez você diminua o apetite dos Estados Unidos de continuar fornecendo finanças e armamento para a Ucrânia. Só os Estados Unidos colocaram, no ano passado, mais de 100 bilhões de dólares na Ucrânia. Isso eu diria que não chega a 20% do orçamento militar dos Estados Unidos para um ano. Então, não é um dinheiro baixo, mas também não é uma coisa que vai mudar o rumo da economia americana. Eles têm fôlego para continuar fazendo isso. Mas um governo mais Trump ou similar, eles podem... Esse apoio para
para a Ucrânia, ele pode diminuir e aí a guerra mudar, não acabar, mas mudar de perfil. Eu duvido que eles sentem para um acordo de paz. Eu acho que se acabar o apoio ocidental, a Ucrânia transforma a sua guerra numa guerra de guerrilha. Mas eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho, que agora tentando fazer uma previsão, é muito difícil, mas eu creio que a tendência é que o Ocidente continue apoiando os ucranianos, porque a leitura dos analistas ocidentais é que se a guerra for interrompida agora, a Rússia vai ter chance de se rearmar para atacar de novo mais para frente. Então é melhor que eles consigam acabar com a capacidade da Rússia de atacar outros países nesse momento, para que isso não volte a acontecer no futuro. Essa é a leitura do Ocidente, mas não significa que vai ficar tudo às mil maravilhas se a Rússia perder também. Porque se cair, por exemplo, se cai o governo Putin, se tem separatismo dentro da Rússia, que é o que o Ocidente fala, isso seria bom. Mas você vai ter um aumento da violência, você vai ter lutas internas, talvez até guerra civil dentro da Rússia se a Rússia perde. Então não tem perspectivas aí de um mundo mais seguro, e sim o contrário, um mundo mais complicado. Se a Rússia ganha, você tem mais risco de que ela invada outros países. Se ela perde, você tem risco de guerra civil dentro da Rússia. Um país com o maior arsenal nuclear do mundo. Exatamente. Quem que vai controlar as bombas nucleares depois? Então não tem... É um jogo de perde-perde. Esse que é o problema. Não tem final feliz, é isso? Com esse tom otimista. Pô, Luiz, olha, realmente eu queria continuar há muito tempo. Eu queria convidar você para voltar aqui, uma vez a gente falar só do Brasil, só de aspectos militares do Brasil, que eu acho um assunto super interessante, né? Se vocês me permitem, eu queria, quem quiser ver algumas imagens dessa cobertura, eu deixei bastantes imagens e vídeos ali no Instagram e no TikTok. Meu endereço é @Kawa Repórter, Kawa Repórter, tudo junto. Então tem ali a linha do tempo das coberturas, assim, também interessante. Instagram e Twitter. Instagram e TikTok, isso. Kawa Repórter. Isso, exatamente. Não tem divisão, não tem... Não, tudo junto. Kawa Repórter. Pô, tá avisado, porque, ele esteve lá, né, Viu com os próprios olhos. Não viu falar, né? Exatamente. Muito legal, Luiz. Olha, super obrigado mesmo pela sua presença e realmente, vamos marcar outra aí logo mais, cara. Vamos sim, vamos nessa. Pô, sempre... E queria também aproveitar, convidar o pessoal a acessar lá a coluna Jogos de Guerra, que é o que eu sou colunista da Gazeta do Povo. Também estou sempre escrevendo sobre os temas militares lá. Conversa com especialistas, né? Isso, exatamente. Esse papo para mim é muito interessante, cara. Muito interessante. Gostamos muito. Eu tô agora... É uma honra aqui, eu agradeço. Pô, você é da casa. Tá cheio de si agora. Você, volta quando quiser. Obrigado pro Edilson de novo. Agradeço mais uma vez. Obrigado você, Luiz. E olha, presidente Putin, presidente Zelensky... Tá aqui a mesa, tá aqui. Vem resolve isso logo, tá bom? Cerveja por nossa conta. Isso aí. Certo? Muito obrigado, pessoal, por mais essa. E estamos no Rumble. RUMBLE. revistaoeste.com/Rumble. Rumble. Obrigado, pessoal. Roda a vinheta. Tchagaran, tchá, 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 tchá.